do risco de trombose durante o tratamento. O que vocês aconselham os pacientes? Qualquer tratamento que você mexa numa veia, qualquer técnica, existe algum risco de trombose, mesmo que seja 0,01%, né? Você está mexendo na circulação, mas existem tratamentos, veias, indivíduos que têm uma propensão a fazer trombose que vão ter esse risco maior. É aquela questão que a gente falou. Risco sempre vai existir. Você tem que fazer com o especialista e ponderar todos os riscos. Por isso que o especialista é importante, para avaliar os riscos que você tem. Esses riscos são bem avaliados quando você faz uma boa anamnese, toda aquela história com o paciente, mas eu costumo tranquilizar os pacientes, porque o risco nesses tratamentos que a gente faz no consultório hoje em dia muito pequeno, é muito né? pequeno. Então eles vêm com essa preocupação, mas eu acho que assim, a gente também acalmá-los, tranquilizá-los é importante, mas porque o que eu recebo não é tão não comum é isso. na prática. O que eu tenho é trombose. Outra preocupação. O que eu tenho de sintoma, isso é uma trombose ou isso pode levar a uma trombose? É isso a maior queixa que eu recebo relacionada à trombose. Então, assim, como que a gente sabe se é trombose ou não? E aí a gente volta para o assunto do Doppler, né? O Doppler é muito importante nessa avaliação para a gente até falar isso para o paciente, né? Para ele ficar mais tranquilo que aquilo ali não é uma trombose. Embora a doença venosa, ela tem esse risco à medida que ela vai piorando. Então, o mito aqui é, eu tenho varizes, eu vou ter trombose porque eu tenho varizes? Exatamente. Na verdade, é um mito, mas não deixa de ser também uma verdade. Exatamente. É uma verdade. Não necessariamente você vai ter trombose. Não é um risco imediato. Mas você tem esse risco. Mas se sua doença evoluir, se você fizer uma tromboflebite daquela veia que está muito dilatada, ela pode evoluir para uma trombose. E uma das principais indicações do tratamento de pacientes que não possuem sintomas é prevenir complicação. E essa é uma das complicações que a gente previne com o tratamento. A gente tem que tranquilizar, mas também tem que mostrar que esse risco existe durante o tratamento e durante a própria piora, progressão da doença que o paciente tem. O que eu sempre gosto de falar para os pacientes é que risco de trombose é igual a gente ir juntando pontos, né? Então, quem tem tendência genética, que é alguma trombofilia, ganha 1 ponto. Obesidade, 1 ponto. Idade, 1 ponto. Quem tem varizes, ganha mais 1 ponto. Se essas varizes são varizes calibrosas, é uma doença de safena, o ponto é mais de 1 ponto. Então, são vários pontos que vão influenciar nesse risco de trombose. Aí tem pacientes que perguntam, mas então depois que eu tratar, eu não tenho mais risco nenhum de ter trombose. Depende dos outros pontos. Depende dos outros pontos. Se você tá cheio de pontos, a gente diminui esse risco, mas a gente não zera esse risco. Até porque quem aparentemente não tem ponto nenhum, tem risco de ter trombose. Porque até uma imobilização, você faz uma cirurgia, fica muito tempo imobilizado, lesão ortopédica, você ganhou 1 ponto naquele momento e aí tem risco de ter trombose. Então, não tem como prever que a pessoa que tem varizes vai ter trombose, mas ela aumenta muito o risco dela, ainda mais quanto pior é a doença dela. Então, é uma verdade.